Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos ao canal Arquétipo para Crianças. Nesse canal eu falo como os símbolos e os arquétipos podem ajudar no desenvolvimento infantil. Hoje, como vocês viram, né, eu vou falar sobre o arquétipo do herói. Porque tem aqui uns heróis aqui do meu filho. Fica com a minha camiseta do Pantera Negra para falar um pouco aí sobre esse arquétipo. O herói, ele já é um arquétipo do Jung, dos 12 arquétipos de Jung, e todos nós temos um herói dentro da gente. Só que acontece que tem gente que acaba tendo o herói mais ativado, outros menos, acaba vivendo mais a vítima do que um herói. E na infância, praticamente todo mundo tem muito contato com esse arquétipo. E como que ele pode ajudar, né, no desenvolvimento infantil? Então, o herói, ele já é um tema, um arquétipo que ele dialoga diretamente com o imaginário infantil. Então, toda criança vai ter um deslumbre por herói, por personagens que são mais corajosos, que enfrentam, que lutam. E é um arquétipo que está muito presente na infância, em livros, em histórias, em brincadeiras, em filmes, em brinquedos, né, em bonecos, nas roupas. Então, acaba que toda criança tem muito contato com esse arquétipo. E quando a criança se conecta com algum determinado herói, a gente já consegue identificar algumas coisas ali na personalidade daquela criança. Então, quando a gente, vamos supor, né, o Pantera Negra. Vamos supor que o seu filho se identifica muito com o Pantera Negra. No caso, é o meu filho, né? Eu tenho um filho de 3 anos que gosta muito do Pantera Negra. Ali, se você observar as características daquele herói, como que é a história, você já consegue identificar a força interior da sua criança, o que mais ela está ali transmitindo para a gente. Então, existem 5 características principais de heróis, que são o herói corajoso, o herói sábio, o herói protetor, o herói explorador e o herói transformador. Então, o que seria o herói corajoso? O herói corajoso seria, podemos colocar, né, personagens como o Hércules, o João do Pé de Feijão, o João do João e Maria, a Chapeuzinho Vermelho também, é uma personagem corajosa que enfrenta seus medos, seus desafios. No mundo moderno, né, podemos colocar a Moana, o Harry Potter. Então, é aqueles personagens que enfrentam medos, que enfrentam desafios, que mesmo pode ocorrer de estar ali um pouco amedrontado, mas vai lá e enfrenta. Então, esses personagens já podem também ajudar os seus filhos que têm medo. Eu tenho medo de dormir sozinha, tem medo de falar em público. Então, se tem um contato com um herói corajoso, já vai ajudar aquela criança. O herói sábio são aqueles heróis que usam a inteligência mais do que a força para enfrentar ali suas lutas, suas batalhas, né? Podemos colocar o Patinho Feio, que ele, no decorrer da história, ele descobre, né, a sua verdadeira identidade com sabedoria. A Hermione, do Harry Potter, também usa sabedoria. A Lisa Simpson, dos Simpsons, também ela tem esse arquétipo de buscar, né, sabedoria, conhecimento. E a Shuri, que é a irmã do Pantera Negra também. Ela tem muito mais inteligência do que força física. Então, esses heróis que usam mais a sabedoria do que a força, ele pode ajudar as crianças que têm problemas com criatividade, de repente a criança não consegue montar alguma coisa, criar alguma coisa, inventar soluções, solucionar, né, alguma coisa. Esses heróis sábios, ele já pode ajudar e ativar aí essa criança a ter mais sabedoria. Também está dentro do arquétipo do herói. O herói protetor, podemos colocar o Tarzan, protege a floresta. Personagens folclóricos também tem essa questão, né, de proteger a natureza, proteger os animais. Podemos colocar até o Curupira, o Saci, os 3 porquinhos, que eles fazem, principalmente o terceiro porquinho, né, que faz de tudo ali para proteger a sua casa. A Mulher Maravilha também, podemos colocar ela aí como uma heroína de proteção. Então, quando usar, quando você percebe que a criança tem mais o arquétipo do herói protetor, né? É aquela criança que quer proteger os animais, aquela criança que quer proteger o seu irmão, quer proteger o amigo
no recreio, sempre quer proteger ali os menos favorecidos. Então, já dá para perceber que ela é uma criança que tem a influência do herói protetor. Geralmente, irmãos mais velhos também vivenciam muito esse arquétipo, né? Eu sei porque eu sou a irmã mais velha de 5 irmãos e eu tenho muito essa questão de querer proteger meus irmãos sempre desde pequena. Então, acabou vivenciando muito esse arquétipo do herói protetor. O herói explorador. Podemos colocar o Simba, do Rei Leão, Alice, no País das Maravilhas, Peter Pan também é um herói explorador, Dora Aventureira, o Miguel do Viva a Vida é uma Festa. Esse filme é muito legal, meu filho gosta bastante. O Miguel também é um herói explorador. Se você não assistiu, vale a pena assistir, colocar a sua criança para assistir, que é bacana, é bem interessante. Eu ia falar um pouco, mas deixa em off. Então é aquela, quando você percebe que a criança, ela está mais ali sob a influência de um herói explorador, ou que ela de repente precisa, né, ativar mais esse herói explorador. É uma criança curiosa, às vezes ela quer desmontar ali os brinquedos, ver como que funciona por dentro. Vai explorar vai explorar o quintal, vai explorar o parque, vai ver os insetos, vai ver como que é os insetos, quer ver a natureza. Então é um herói mais, uma criança que tem mais um herói explorador dentro dela. E por último, né, que é o nosso herói transformador, podemos colocar a Cinderela, que ela transforma ali a sua dor em crescimento. A Bela, da Bela e a Fera também, que ela se transforma ali, transforma a fera, né, pelo amor dela. Também podemos colocar ela como uma heroína. Para as meninas, vou colocar também as princesas como heroínas, por não ficar aquela coisa só de herói para meninos, sabe? Eu, quando eu era pequena, gostava muito de princesas, quase não gostava de heróis masculinos. E as princesas também são heroínas. O Pinóquio também, ele é um herói transformador, né? Ele é um boneco de madeira que se transforma em um menino. O Homem-Aranha é um dos favoritos do meu filho, né? Que é o Pantera Negra e o Homem-Aranha, e o Hulk. Também é um herói transformador, né? Ele acaba se transformando pela responsabilidade. Então, quando a gente percebe que a criança está ali mais vivenciando esse herói transformador, né? É aquela criança que ela aprende com os erros dela. Ela percebeu que ela fez algo errado, ela não vai querer cometer novamente aquele erro. Ela supera o fracasso facilmente e ela cresce após uma mudança difícil. De repente, ela mudou de casa, mudou de escola, e mesmo assim ela se transforma e transforma aquilo num aprendizado, vamos colocar assim, né? Tem crianças que muito cedo já são assim muito responsáveis, né? Então, vamos colocar dentro do herói transformador. Então, assim, é importante a gente entender essa questão do herói, do arquétipo do herói, porque ele não é só um arquétipo que vai transmitir ali, ativar algumas coisas dentro da criança. Esse é um herói que ele já é um herói interno, ele já está de dentro, ele vem mais de dentro para fora, e a gente consegue identificar traços, acho que eu já falei no começo, né? Traços da personalidade dessa criança. Então, se a criança, vamos colocar assim, a criança gosta muito de um herói corajoso, tudo ela quer daquele herói corajoso. Ela pode estar ali já mostrando alguma coisa pra gente. Ela está precisando de um apoio para lidar com seus medos. Então, quando a gente observa as escolhas de heróis da criança, a gente consegue identificar o comportamento dela e ela vai nos dando pistas de como educar com mais consciência. E também, como sempre, né, equilibrar ali o que ela está transmitindo naquele comportamento dela. Então, o arquétipo do herói ele é muito legal por conta disso, porque ele já é um arquétipo que ele já vem mais de dentro para fora, ele não é tão externo como os outros arquétipos que eu apresento aqui para vocês. Ele já traz os traços de personalidade. Gente, eu tava esquecendo de falar um pouco sobre o lado sombra do arquétipo do herói. Eu foquei muito na parte interna, né, um arquétipo de Jung. Como eu já falei, todos nós
temos o arquétipo do herói dentro da gente. Então, às vezes, em pessoas é muito ativado, em pessoas é pouco. Acaba que a pessoa não lida tanto com essa parte. Só que o lado sombra, ele pode trazer o quê? Primeiramente, uma rigidez da criança, vamos colocar, né, primeiramente, na criança, tem que fazer sempre tudo certo, tem que salvar todo mundo, pode gerar também uma agressividade, uma teimosia. Então, esses aspectos acabam se tornando o lado sombra do arquétipo do herói. Eu, particularmente, eu tenho muito acesso ao arquétipo do herói por conta do meu filho, né? Imagina, uma criança de 3 anos ama heróis. Só que a gente também tem que tomar cuidado, por quê? Porque o herói também ele quer salvar todo mundo. Então vamos colocar agora um pouco para nós adultos. Imagine nós que quer ser herói, salva todo mundo, o herói acaba, vamos colocar um filme, né? O herói salvou lá a cidade, salvou as pessoas, mas no final tá todo machucado, todo rasgado, todo maltrapilho. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser o herói e vamos acabar esquecendo da gente. Por isso, a importância de sempre estar equilibrando, né? Equilibrar com outros arquétipos, colocar outros elementos em casa, e sempre observar suas próprias atitudes, né? E as atitudes das crianças, principalmente. Se ela está ali vivenciando muito o arquétipo do herói. Então, no caso desse arquétipo do herói, o lado sombra, a gente tem que trabalhar mais conversando, incentivando, mostrando que não faz mal a criança ser vulnerável, às vezes, né? Mostrar um pouco de vulnerabilidade, mesmo tendo muita empatia, mas também pensar nela, validar seus sentimentos, não apenas pensar só nos outros. Então, isso é muito importante na hora de você equilibrar o lado sombra do herói, nas crianças e até mesmo em nós adultos. Porque já é um arquétipo que é um pouco mais delicado, por já ser um arquétipo interno, né? Como eu já falei anteriormente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o arquétipo do herói. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Esse eu achei um arquétipo um pouco mais complexo, né? Então, se vocês acharam que ficou muito claro, de repente já pode deixar aqui nos comentários, e de repente posso fazer até um outro vídeo explicando mais detalhadamente como o arquétipo de comportamento de Jung. A gente tira a parte de ativar, né? E como já é um arquétipo interno, ele já está dentro da gente, acho que fica meio complexo. Mas se vocês gostam desse tema, se vocês querem se aprofundar mais, aqui no canal, pelo menos uma vez por semana, eu tento colocar um vídeo referente, como os arquétipos podem ajudar no desenvolvimento infantil e como podemos, nós adultos, né, podemos usar com consciência, tanto para as crianças como para nós mesmos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.